Mesmo com a decisão sendo tomada somente daqui a 2 meses, as avaliações internas já estão sendo feitas e o presidente da República tem sinalizado uma preferência. Quando a gente conversa com o entorno do presidente da República, a gente ouve logo de saída o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele é o favorito neste momento. O Messias ficou conhecido no país inteiro antes mesmo de assumir a pasta. E por um áudio justamente divulgado no âmbito da Operação Lava Jato, que foi a pedra no sapato de Lula. Deixa eu explicar para vocês, gente. Nesse áudio, vocês devem se lembrar, porque isso ficou marcado no imaginário popular. Divulgado ilegalmente em 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff vai chamar o Messias e aí ela parece que fala Bessias, né? Ela troca o M pelo B. E aí, na época, esse áudio explodiu, todo mundo ficou querendo saber quem era o Messias do áudio. É o Messias, o novo, o atual, aliás, AGU. Na época, ele era da subchefia de assuntos jurídicos e foi escalado pela então presidente para entregar o termo de posse do Lula, que havia sido nomeado, lembra? Ministro da Casa Civil. No entanto, depois de decisões contrárias do Poder Judiciário, Lula não chegou a exercer o cargo. E o maior desafio do Messias agora, o ministro Messias, está entre os dirigentes da esquerda que resistem a uma indicação não tanto a ala muito à esquerda, mas há uma ponderação de que, embora ele seja evangélico, ele está num grupo de evangélicos progressistas. Eu fiz o questionamento a alguns nomes ligados ao presidente da República que apoiam o AGU e eles dizem, olha, sim, tem o fato dele ser interpretado como conservador por ser evangélico, mas ele, dentro da religião dele, tem trabalhos ligados às causas sociais, que tem um apelo importante, forte para a esquerda. Além disso, o Messias, que é o AGU, além do nome do Messias, um outro nome que a gente vê circulando para o presidente da República indicar seria o do Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União. A Raquel Landim trouxe essa informação ontem, né, que o Bruno Dantas e o Messias estão no páreo. Tem como opção entre as mulheres a desembargadora do Rio de Janeiro, Simone Schreiber. Ela, inclusive, tem se tornado favorita de dirigentes da esquerda. Foram feitos relatos, a gente da CNN, de que a cúpula do PT tem uma preferência por ela, assim como também teria pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. A advogada Dora Cavalcante é outro nome que surge também. Tem o apoio de setores progressistas, de advogados progressistas ligados ao ex-presidente da República, principalmente entre aliados do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Vamos chamar a nossa rodada de análise para a gente falar sobre esse assunto. Supremo Tribunal Federal tem um tempinho ainda. Olha quem aparece ali na movimentação em foco, né? Ô, Yuri Pita, rapidinho, você está onde? Oi, Tainá. Oi, Uribe. Estou aqui no Salão Azul do Senado, na porta aqui do plenário. Ainda está terminando outro assunto que a gente vai acabar abordando aqui, que é aquela reunião de governadores sobre reforma tributária com os senadores. Já pega daí, Yuri, então, é tão gostoso, né? A gente fica muito tempo no estúdio, quando vai para a rua, ó, vem aquela memória gostosa da reportagem. É bom estar em loco. Yuri Pita, eu quero te ouvir sobre isso. O que suas fontes têm dito, ou que você conseguiu conversar aí com o pessoal ligado ao presidente da República, ao PT, sobre a indicação ao Supremo? Porque hoje o que a gente colheu de informação é isso, ó, Messias está em primeiro lugar. Bruno Dantas vem na sequência. Uma mulher, a questão do gênero vai ser levada em conta? Não acredito muito nisso, me disse um amigo pessoal do presidente da República. Eu também apostaria nessa linha, Tainá, que a despeito de todas as pressões e reivindicações de uma série de setores, de grupos, de movimentos sociais ligados ao governo ou que apoiam o governo por nomeação de uma mulher, ou melhor, uma nomeação de uma mulher negra para marcar também o simbolismo de pela primeira vez, lembrando que Lula foi o primeiro a indicar um homem negro para o Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E talvez por essa experiência de Joaquim Barbosa
Barbosa ter se tornado o relator da ação penal 470, a ação do mensalão, num julgamento lá em 2012, que foi presidido por outro indicado por Lula, o ex-ministro, o ministro aposentado Carlos Aires Brito, talvez por essa memória acabe pesando menos esses simbolismos e mais a questão da confiança, da relação direta com quem que o presidente quer ter com o futuro integrante do Supremo. O que vale nessa discussão é que tivesse uma sabatina da parte do Senado mais forte, mais incisiva, talvez essas pressões pudessem ou fazer eco ou ter um cuidado maior da parte do presidente. Mas fato é que é muito provável que quem Lula escolher vai ser referendado pelo Senado. Poucos senadores têm disposição de comprar briga com quem futuramente vai ser um dos 11 integrantes do Supremo, que, ao fim e ao cabo, é o foro em que esses mesmos senadores eventualmente podem ser investigados e julgados. Brasília Rodrigues, nossa decana aqui do Supremo Tribunal Federal, que cobre o assunto tão bem. Quando a gente fala a respeito de uma escolha de uma mulher, é porque o Supremo Tribunal Federal hoje não representa a sociedade brasileira. De 11 ministros, temos 2 mulheres. Com a saída de Rosa Weber, se esperaria, pelo menos dentro de alguns movimentos de esquerda, que fosse uma mulher. A repercussão da indicação de um homem pode soar negativo entre setores de esquerda e até da sociedade, Basília? Olha, o governo, o presidente Lula, tem uma opção que é equilibrar essas indicações. Vai pegar muito mal junto aos movimentos sociais, muitas das bandeiras, né, que são cultuadas por este governo, pela esquerda brasileira, se não vier a indicação de uma mulher ou de uma pessoa negra para o Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de maiorias minorizadas, né? Temos uma maioria feminina, uma maioria composta por negros na sociedade, mas nos lugares de comando, nos postos de visibilidade, e eu não me canso de falar isso aqui na CNN Brasil, esta é uma maioria que mal aparece. E este governo vai ser muito cobrado se não vier com a indicação de uma mulher ou de uma pessoa negra para este cargo, essa vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há quem faça aí um discurso por alternativas, que o presidente escolha um homem para o STF, mas venha com a indicação de uma mulher para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Olhando para o TSE, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, ali não tem muitas mulheres também. E quando o presidente teve a opção de escolher uma mulher negra para o cargo de ministra fixa do tribunal, ele também não fez isso. Ele acabou optando por um homem e escolheu depois a Edilene Lobo para uma vaga de ministra substituta do TSE. Então, as pessoas negras, as mulheres, essas maiorias minorizadas, elas não estão pedindo por um espaço qualquer, né? Elas querem realmente esse sentido da representatividade, não é para entrar como café com leite ou dizer, tá vendo? Pelo menos a gente tem um ministro negro, uma ministra negra, é preciso começar para avançar. E se não vier uma indicação nesse sentido por este governo, entra em uma total contradição com muitos dos movimentos, grupos políticos, seja da base ali social, quanto quem está minimamente representando essas bandeiras ali no Congresso Nacional e que estiveram lado a lado com Lula, com a candidatura de Lula em 2022. O presidente já está sentindo muito a pressão disso. Um negociador dessa indicação já me disse, e até a gente já trouxe esse bastidor aqui na CNN Brasil, que não existe candidato no páreo se não estiver na agenda do presidente Lula. Então, o próprio Lula está chamando estas pessoas ou namorando estas indicações. Por isso que está todo mundo correndo para aparecer ali em algum dia da agenda presidencial. O Grupo Prerrogativas disse que irá tentar uma agenda de Lula com a promotora baiana Alívia Santana. Ela que não tem não é considerada uma candidata das mais cotadas para ocupar esta vaga, mas ela tem aí alguns apoiadores, né? Como o movimento de juristas negros, a advocacia feminina, que tem nela como uma candidata possível
possível. A gente sabe que os principais candidatos hoje são mesmo o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, por todo esse histórico pessoal e político que ele tem com alguns dos principais nomes do PT, e na outra ponta temos o presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, que entre os apoiadores tem ao seu lado políticos baianos, né? O governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, tem também a bancada baiana na Câmara dos Deputados, que tem feito sinalizações, mais do que sinalizações, né? Expressões de apoio ao nome de Dantas. Então, assim como eu disse no dia da posse do Zanin, fiquemos de olho na agenda de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele só vai receber os candidatos que realmente estejam no páreo para sentar na cadeira de ministro da Suprema Corte. A gente está falando de uma indicação, mas aquele que receber essa graça de ser um indicado e confirmado pelo Senado a ministro do STF terá muitos anos pela frente, levando em consideração que a aposentadoria é obrigatória mesmo só aos 75 anos de idade. Esses últimos ministros que estão sendo indicados têm aí 47, 48 anos, são cerca de 30 anos sentados na cadeira. Então, a indicação vem uma vez por este presidente da República, mas o reflexo disso é construído, né, se estende ao longo de muitos anos. Então, é um presidente da República que coloca o seu nome, o seu indicado lá no STF, produzindo efeitos em decisões, apartando conflitos, né, da vida política durante muito tempo e em outros governos também. Obrigada, Basília. Deixa eu ouvir a Clarissa. Clarissa, eu ouvi hoje, tenho ouvido coisas em relação à possibilidade do presidente Lula escolher ou não uma mulher, uma coisinha que tem me incomodado, Clarissa. Eu queria que você fizesse uma reflexão como mulher também em cima disso. Que é o seguinte, olha, Tainá, quando eu pergunto, vai escolher uma mulher, não vai? Se não escolhe, por que não escolhe? Tem um monte de mulher capacitada aí, né, para assumir essa vaga. E aí eles me falam, não, porque ele não tem uma relação de confiança com nenhuma mulher e não se constrói assim tão rápido, né? Clarissa, primeiro, que relação de confiança é essa que o presidente da República busca no ministro do Supremo Tribunal Federal? E segundo, Clarissa, por que uma mulher... Vamos explicar por que uma mulher, na visão desses homens, não conseguem estabelecer essa relação de confiança que eles desejam? Tainá, olha, gente, eu vou tentar ser objetiva porque eu tenho um baú aqui de bastidor para falar sobre esse assunto que eu passei, assim, desde a semana passada entrando nisso. E uma coisa está muito clara, esse discurso que você está descrevendo aí, Tainá, de que o presidente Lula diz que a questão é a relação de confiança dele com mulheres que possam ser indicadas para o Supremo Tribunal Federal, nada mais é do que balela, pura balela. O que eu ouço das pessoas bem próximas do presidente Lula é que a decisão tem a ver com uma única coisa. Lula entende que a próxima indicação dele para o Supremo Tribunal Federal pode ter uma importância política para o governo muito maior, que vai muito além do meio jurídico, porque ela acaba impactando também na articulação política, que nesse momento é uma questão muito cara para o governo federal. De que forma que isso acontece? Lula tem aí na sua lista de cotados, várias figuras, coincidentemente todas elas homens, né? Porque a política é muito permeada pela população masculina. Essas figuras têm potencial de ajudar Lula no Congresso Nacional. E aí eu vou te explicar por quê. Por exemplo, uma figura cotada para o Supremo Tribunal Federal que poderia ajudar muito o Lula, Rodrigo Pacheco, presidente no Senado, filiado ao PSD, seria uma figura importante com potencial de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal para essa vaga. Tem até gente que acha que Rodrigo Pacheco, por ter participado de forma tão ativa da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo, poderia até já estar com um pezinho ali na frente nessa disputa. Porque Bruno Dantas surge como um nome extremamente fortalecido neste momento? Porque uma vez que ele é indicado para o Supremo Tribunal Federal, abre a sua vaga para o Tribunal de Contas da União. Lula não vai entregar uma vaga do Supremo Tribunal Federal para o Congresso indicar, mas o comando do TCU, aí é outra história. É outro tipo de visibilidade, é uma vaga que lhe permitiria trabalhar indicações políticas. Alguém que venha referendado, por exemplo, por algum partido no Congresso Nacional. Por que Jorge Messias também entra nessa lista? Porque o PT está tendo que cortar na carne bastante agora em todas essas discussões sobre reforma ministerial. E aí o PT fica naquela coisa, poxa, mas a gente só está dando, a gente dá a mão, leva o braço, não sei o que lá. E aí qual seria uma forma de prestigiar o partido, indicar
indicando um nome histórico, uma figura muito fortalecida internamente, que já participou de vários governos do PT e que tem grande afinidade com as bandeiras históricas do partido. Todos esses fatores estão correndo nos bastidores. Tudo isso está influenciando essa negociação para a próxima indicação do Supremo Tribunal Federal. Mas tem um adendo que uma pessoa muito próxima do presidente Lula e muito ligada à área jurídica me disse, que é fato. O que acontece? Por enquanto, essa é a vontade de Lula. Seria muito interessante que ele conseguisse levar adiante isso do ponto de vista político. Só que o que pode acontecer lá na frente, que muita gente acha que vai acontecer? A pressão por uma indicação feminina pode sim aumentar muito. Quando chegar perto do momento em que Rosa Weber for deixar o Supremo Tribunal Federal, a gente tem que lembrar que já existem apenas 2 vagas para mulheres no tribunal. Estaria perdendo uma. E outra coisa que a gente tem que lembrar em relação a essa vaga é que essa era a cadeira originalmente ocupada por Ellen Grace, que foi a primeira mulher a chegar ao Supremo Tribunal Federal. E aí, para amarrar o que você falou, Tainá, uma coisa super relevante, um bastidor super importante que eu colhi hoje de manhã numa conversa sobre esse assunto. Tem muitas mulheres cotadas para essa vaga que estão pedindo audiências com o presidente, tentando se cacifar para uma conversa com ele, para que ele possa recebê-las e então conhecê-las melhor, e que não estão conseguindo essa agenda. Então, não adianta o presidente dizer que é uma questão de não existir uma mulher da sua confiança se ele não está nem sequer conversando diretamente com as mulheres que estão com o nome colocado, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco. O governo não vai fazer esse movimento imediatamente. Como o Uribe falou, a perspectiva é que só seja decidido lá mais para o final mesmo do prazo. Lembrando que pode até ser que Lula deixe um buraco com a saída de Rosa Weber e aguarde um pouco, deixe para escolher o melhor momento para fazer essa negociação. Agora, se ele tiver alguma intenção de preencher essa vaga com uma outra mulher, e eu acho que essa pressão vai aumentar mais para frente, seria importante que Lula começasse recebendo e conversando com as figuras que têm esse perfil. Larissa, você trouxe a informação de Rodrigo Pacheco, também já ouvi a possibilidade de Rodrigo Pacheco assumir, ainda com a indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, em uma eventual aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Ele assume o comando do Supremo Tribunal Federal, ele poderia antecipar a aposentadoria dele e Rodrigo Pacheco poderia entrar nessa vaga, ou, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, para o governo de Minas Gerais. E mais um bastidor, que vai no ponto do que você disse, Clarissa. Rosângela Silva. A primeira-dama tem muita influência sobre as posições de Luiz Inácio Lula da Silva e, de última hora, ela pode dar este pitaco